Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Antes de iniciar o nosso podcast, eu quero te lembrar que lá no nosso YouTube da ADCMI tem uma aba específica do BelieveCast. Nós temos vários podcasts gravados, né, com vários líderes nossos aqui do campo. Então vai lá, confira, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para edificar a tua vida. Hoje eu tenho a alegria especial de receber aqui meu querido amigo, pastor Oreco Desplantes. Pastor Oreco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pastor Eliel. É uma alegria, um prazer estar aqui contigo. Amém. E poder falar um pouquinho a respeito da vida da gente, do ministério e também das coisas de Deus. Uma alegria, Benção, obrigado por Eu que agradeço. formular esse convite. É uma alegria especial. Pastor Oreco é nosso dirigente da Congregação do Jardim das Graças, também é o nosso líder da Regional 4, né, responsável por pelo menos 10 congregações. São 10 congregações. 10 congregações. 10 congregações. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Eu gosto sempre de iniciar, pastor Oreco, tentando trazer um pouquinho da história de conversão. Né? Certo. Tem contextos que a pessoa vem já de um lar cristão, outros se convertem ao longo do processo. Como é que foi o seu encontro com Jesus, por assim dizer? Então, pastor Eliel, em 1995, eu saio de uma cidadezinha do interior do estado, que é Ivaiporã. Hoje, onde eu nasci, se tornou município, Ariranha do Ivaí. E eu saio de lá e venho para o serviço do Exército. E ali no Exército eu tenho um encontro com Jesus. Ah, foi no serviço militar? No Exército, exatamente. Lá, quando a gente chega no Exército, né, a gente chega tudo cheio de medo e tantas coisas, e longe da família, aquela coisa, né? E encontrei lá com um japonês, meu pai na fé é um japonês. Colega ali da serviço militar. Isso, ali, colega de farda. Inclusive, deixar um abraço para ele, que com certeza ele vai ver. Legal. E é o Suzuki. Suzuki, um abraço para você, um beijo no seu coração. E ali eu tive um encontro com o Senhor. Começamos a fazer reuniões ali no Exército, né? E ali eu tive um encontro com o Senhor. E foi lindo, porque eu não conhecia nada do Evangelho. O contexto é católico de vocês? Católico. Venho de uma religião da religião católica, né? E quando eu cheguei ali, daí comecei. O Suzuki me levou num culto. Meu primeiro culto foi uma vigília. Hoje já chegou animado já. Foi uma vigília, né? Ele vinha me evangelizando. E daí um dia me convidou para ir num culto. E nós fomos num culto, era a Igreja do Evangelho Quadrangular, a terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui em Curitiba mesmo. Aqui em Curitiba. Só que quando chegamos lá, o que acontece? Tinha acabado o culto. E ele ficou preocupado, falou, puxa vida, trouxe meu colega para assistir um culto. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Trouxe meu colega para assistir um culto e agora não tem mais culto. E daí ele perguntou para o irmão da portaria assim, você sabe se está tendo alguma coisa em algum outro lugar? E o rapaz falou assim, está tendo uma vigília na Assembleia de Deus. Olha só. E daí a gente se dirigiu para aquela vigília da Assembleia de Deus lá no Centro Cívico, a sede da Curitiba, de Curitiba, né? E era uma vigília, e a vigília foi se desenrolando, e aquela coisa, e eu tive uma experiência fantástica ali. Porque naquela vigília, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Olha, primeira visita a uma igreja evangélica? Primeira visita. Que coisa maravilhosa. Meu primeiro culto, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Que lindo. Eu lembro-me que a vigília foi se desenrolando e atrás de mim tinha um moço assim, e ele falava em língua estranha, e eu olhei aquilo e achei lindo. Falei, que coisa mais linda. Eu acho que é por isso que eu sou meio pentecostal. Já vem meio não, né? Inteiro. Já vem daí, né? Sabe? Esse meu jeito avivalista de ser. Eu vi aquele moço e ele saltava, falava língua estranha, e eu me encantei com aquilo. Me encantei com aquilo, a vigília foi indo. E de repente vem alguém, me abraça e diz assim para mim, moço,
Hoje você vai receber uma coisa que você nunca mais vai esquecer. E daí eu perguntei para o meu amigo que tinha me levado. Disse, Suzuki, o que é isso? O que está acontecendo? O que esse cara está dizendo? E ele falou assim, olha, não sei, mas é uma profecia. Você vai receber alguma coisa hoje que você nunca mais vai esquecer. E a vigília foi indo, chegou no final da vigília, o pregador disse assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, venha para frente. E daí o Suzuki falou para mim assim, Oreco, você não quer ser batizado com o Espírito Santo? O que é isso? Ele falou assim, falar em línguas estranhas. Eu disse, igual o rapaz ali atrás? Ele, E daí eu fui para frente e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Que lindo. E nunca mais esqueci, né? Impactou. Se cumpriu. Aquela profecia se cumpriu. Nunca mais esqueci daquilo. E ali começou a minha caminhada. Daí me apaixonei pelo evangelho, me apaixonei pela igreja e mergulhei a fundo, já jovem, 18 anos. Já chegou. Isso, me mergulhei daí nesse ambiente, né, evangélico, tentar compreender, tentar saber como que era. E daí ele foi me discipulando dia após dia e desci as águas do batismo lá na AD Curitiba. Que maravilhoso. E então o senhor foi da família o primeiro? Fui o primeiro. Papai, mamãe não eram crentes. Não tive ninguém que me evangelizou antes do exército. Ninguém. Tinha um tio que fazia parte de uma outra denominação, que a gente sabia que era crente, mas pra gente, assim, nunca pregou o evangelho para mim, nunca falou. E eu, assim, para te dizer que eu não tive, assim, uma lembrança antes de 1995, é que uma vez eu estava em um velório de alguém e fazia parte da família, eu era muito pequenininho e aquilo também marcou a minha infância, porque ali no velório eu ouvi dizerem assim, se tivessem levado ela para os crentes, ela não teria morrido. Olha só. Olha só. Uma simples frase que ficou marcada. Isso marcou, assim, eu deveria de ter, sei lá, uns 5 anos de idade. E aquilo ficou na minha mente. Puxa vida, o que é que tem no meio dos crentes, nessa religião? O que é que tem lá? O que teria levado e acontecido alguma coisa? O que eles têm de diferente, né? Então isso aí é uma coisa que marcou. E daí depois eu venho para o exército e daí acontece tudo isso que eu acabei de te falar. Vivi essa experiência. Eu sei que poucas pessoas viveram uma experiência dessa de chegar no seu primeiro culto, ser batizado com o Espírito Santo. Mas tem. Eu já ouvi outros casos. Não é o comum, mas tem bastante casos de... Exatamente, não é o comum, né? Daí depois o meu pai na fé, que era esse japonês, o Suzuki, ele disse para mim assim, Oreco, agora você precisa aceitar Jesus. Eu disse, mas como? Eu já aceitei Jesus. E ele, não, agora você precisa confessar com a sua própria boca, ir lá na frente. Aquela coisa que nós pentecostais temos, né? Daí, assim, cada culto que tinha, cada pelo, eu tava lá na frente. Para confirmar mesmo. Para confirmar, aceitando a Jesus. Que legal, pastor. E ali começou a caminhada. Experiência de fé. Exatamente. E a partir dessa experiência, pastor Oreco, o senhor permaneceu ali nessa igreja onde teve essa experiência com o Espírito Santo, enfim, ou aí foi para uma outra congregação? Como é que foi? Então, daí eu tenho toda essa experiência com Deus, né? Vivo essa experiência, portanto o ano se acaba no exército, né? E eu preciso retornar ao interior, onde eu morava. Daí eu retorno ao interior, fico lá por algum tempo no interior, porém, naquela época era muito difícil viver na roça e aquela coisa, né? E eu falei, vou cuidar da minha vida, vou retornar para Curitiba e dar sequência na minha vida. E meu pai falou, vai-te embora. E eu peguei e vim para Curitiba. E daí continuei mergulhando na fé, né? Continuei mergulhando na fé. Pedi o batismo, né? Veja, eu recebo o batismo no Espírito Santo de imediato, porém eu vou me batizar no ano de 97. 2 anos depois da minha conversão que eu vou descer as águas do batismo.
E um fato interessante que lá na Curitiba, né, eu descia as águas do batismo e depois você saía por fora, né, e retornava dentro do templo ali por trás, né? E eu estou saindo ali, encontrei um dos organizadores ali, ele olhou para mim e disse assim: "Você já se batizou?" Eu falei: "Sim." E ele falou assim: "Sério que você se batizou?" Porque eu estava de roupa, e estava molhada a roupa, né? E ele falou assim: "Rapaz, quando você veio ali, eu enxerguei um pastor em você. Olha só. Eu enxerguei um pastor em você." Era um irmão ali da E igreja. irmão ali da igreja, eu enxerguei um pastor em você. Falei: "Amém, né? Se for para ser, vai ser." E passou-se o tempo e chegou o ministério. Concretizou mesmo. Então, minha vida é meio que assim, indo de revelação Que lindo. em revelação, recebendo assim as revelações do Senhor, né? Claro, dentro é tudo da Bíblia, sem loucura, sem nada, né? Saudável, coisa sadia. E tudo que vem acontecendo são revelações do Senhor, né? Às vezes eu penso assim, Eliel, que primeiro o Senhor, talvez ele revela para as pessoas, né? Aquilo que Deus quer na tua vida, revela para as pessoas. Daí depois revela na mente da gente. Você sabe que é mesmo? E daí vem os profetas e vem confirmando e acaba se concretizando. É como se não fosse nessa visão que o senhor está colocando, é como se fosse várias formas de Deus reforçar aquele propósito. Externa, interna e profeticamente através. Exatamente, né? Que legal. Deus não deixa de confirmar os seus propósitos, né, na vida das pessoas a respeito da gente, para o profeta, né, e também para si próprio, né, porque se você não tiver certeza do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer, também não adianta as pessoas falarem, né? Não adianta falar, ter convicção, né? interna. Exatamente. Muito bom. E como é que surge nesse processo de caminhada, né? Vem o batismo, enfim. Como é que surge esse envolvimento, pastor Oreco, na obra, mais precisamente, de participar dos ministérios? Então, quando eu venho para o Evangelho, eu logo mergulho de cabeça, né? Daí desço as águas do batismo e já vou trabalhar com jovens. Então o pastoreio começa já muito cedo. Olha só. Muito cedo. Porque assim que eu começo a caminhada cristã, eu já venho liderando. E primeiro foi jovens. Me batizei, não me recordo assim quanto tempo depois, mas logo que me batizei já fui chamado para ser auxiliar ou cooperador, né, na igreja, e já jovens. Colocaram os jovens na minha mão e dali fluiu e a gente está aí até hoje, assim, benção. sempre pastoreando. Aí pequenos grupos, né? Claro, grupos. Não a responsabilidade da igreja, né? Pequenos grupos. Mas já no micropastoreio, né? Exatamente, já a função pastoral, cuidando de vidas. Né? Cuidando de vidas. E ministerialmente mesmo, assim, no sentido de, né, daquilo da nossa realidade assembleana, a ordenação demora um pouco mais de tempo até ter essa concretização? A ordenação vem bem mais tarde. Bem mais tarde. O ministério, ele chega para mim tarde, né? Embora eu venha trabalhando já desde quando aceitei Jesus, porém o ministério ele já vem bem mais tarde, né? Porque o que acontece? A gente pegou aquela época onde dificilmente você via um pastor, dificilmente você via um evangelista. Então a nossa realidade congregacional local era o presbítero. O presbítero era o pastor. Presbítero, né? Quando a gente via um pastor, poxa vida, vai vir um pastor aqui, né? Então era tudo isso. Mas assim, o pastorado vem a uns... Eu sou ruim para data, muito ruim para data, né? Mas vem, acho que deve ter uns 5 anos, mais ou menos, a ordenação pastoral. Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais.
Ainda que o exercício do ministério pastoral... Exatamente, já vem desde antes, né? Naquela época os pastores tinham mais dificuldade de fazer indicações, e daí tinha também aquela assim, tem tantos membros, então não precisa do presbítero, né? Quando aumentar a igreja, então se consagra. A demanda. Exatamente, então eu vivi essa época, esse período, e era bem restrito, era bem difícil, mas sempre envolvido na obra do Senhor. E sou feliz porque o pastorado, ele chega na minha vida e me encontra mais maduro. Me encontra mais maduro, me encontra mais preparado, né? Que legal, pastor. Sou feliz. E essa questão mesmo, né, tirando a questão da ordenação, mas quando que começa a questão do senhor assumir uma responsabilidade de pastorear uma igreja mesmo, por assim dizer? Isso. Então, a gente já vem pastoreando, assim, talvez há uns 15 anos, mais ou menos, diretamente, né? Porque daí a gente começa a pastorear pequenos grupos. Daí depois, eu acho que todo pastor, na maioria, se torna segundo dirigente para a nossa realidade assembleiana, né? Você vai ser segundo dirigente, né? Daí a gente vem trabalho de segundo dirigente até assumir uma congregação. Então, o pastoreio diretamente congregacional, como dirigente de congregação, deve ter uns 15 anos para mais, um pouquinho. E deixa eu lhe perguntar, assim, nesse processo, né, de pastorear, eu sei que muitas pessoas passaram a impactar a sua vida. O Suzuki é um deles. Exatamente. Mas ministerialmente, o senhor se lembra de alguma pessoa ou algumas pessoas que impactaram? Por exemplo, figuras que hoje marcam aquilo que o senhor é como pastor, marcaram a sua vida. Então, durante esse tempo aí, hoje eu tenho a felicidade de ter pastoreado pessoas que hoje são pastores, que estão cuidando de congregação, né? Um exemplo é meu irmão. Sim. Meu irmão, além de pai na fé dele, né, sou pai na fé dele, fui pastor dele, hoje ele é pastor de congregação, né? E daí os colegas também, porque daí a gente estava trabalhando com os jovens e pastoreando os jovens, aquela turma ali, depois eu me torno pastor deles. Né? Olha a dificuldade que é, você congrega junto, você é jovem junto, você cresce e depois torna pastor daquele grupo, né? E até esse final de semana eu estive pregando numa cidade do interior do Paraná, a dirigente do círculo de oração fazia parte daquelas pessoas que eu fui pastores deles, né? E hoje dirigente de círculo de oração, né? E, assim, alguns pregando, né? Tem um grande exemplo, né? Que todos ligam ele a mim, o Valdemar, né? O Valdemar, ele chegou para mim e era um menino. Pastor, eu quero pregar num domingo. Mas, Valdemar, você nunca pregou? Como que você vai pregar num domingo? Justo no domingo. E daí foi, não, vamos começar aos pouquinhos, vou te dar 5 minutos, né? E era difícil ele fazer desses 5 minutos, né? Preencher esses 5 minutos. E hoje está aí um menino, está pregando e assim. Então são coisas que na caminhada Deus nos dá, né? E são frutos daquilo, de um pastoreio. E isso é muito legal, é muito bom você ver essas coisas, né? Com certeza. E pastores que lhe inspiraram? Assim, que foram referências para o senhor. Então, Liel, assim, eu sou muito de buscar várias referências, né? Buscar várias referências, né? E porque eu acho que aquela pessoa que quer crescer, ele gosta de garimpar, né? Vai garimpando ali. E eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 pastores que são referências até hoje para mim, né? Meu primeiro pastor, por exemplo, pastor Marinho dos Santos Ribeiro. Esse homem foi referência no meu pastorado, na forma de pastoreio, porque assim, o Marinho, ele quase não pregava. E ele dava muita liberdade para os seus obreiros trabalharem, deixava os obreiros trabalhar. E a igreja do Marinho, onde eu congregava com ele, era cheia. E os obreiros tinham aquele ânimo, tinha, sabe, aquela vontade de trabalhar. Ele dava essa liberdade para os obreiros trabalhar. Então, isso eu puxei para o meu ministério. Esse foi seu primeiro pastor? Primeiro pastor, né? Então, isso eu puxei para o meu ministério. Era um homem que falava pouco. Utilizava o púlpito para dar os avisos da obra de Deus. Bem ali. discreto. Aquela coisa. Mas por trás, ele exercia
o seu pastoreio ali por trás, né? Então, o Marinho dos Santos Ribeiro me deixa essa marca de pastorear, né? E assim, dando liberdade para os obreiros trabalhar, recebendo as ideias, né? Os obreiros traziam ideias para ele. Pastor, por que não fazemos isso? E ele, vamos fazer. Pastor, o que o senhor acha? Vamos fazer, vai e faça, né? Então, eu carrego muito isso no meu ministério, né? Muito isso, né? Pastor Luiz Teixeira, ele me inspira no sentido do ministério da visitação, né? Até hoje, eu não conheço um outro pastor que seja mais visitador que o pastor Luiz Teixeira. Então, o pastor Luiz Teixeira, ele me traz isso para o meu ministério. Então, eu sempre estou visitando o rebanho de Deus, visitando as ovelhinhas ali. Isso é um legado do pastor Luiz Teixeira no meu ministério, né? Pastor Hermes Feitosa de Lima, né? Aquele jeitão evangelístico dele, né? Também é uma referência para mim. Eu busco essa referência com o pastor Hermes. Cativante, né? Isso, cativante. Aquele negócio de eu vou em tal lugar, pega 4, 5 obreiros e leva junto. Então, de vez em quando eu faço isso, sabe? Vou pregar em tal lugar, vamos junto comigo, fulano, vamos junto comigo, fulano. Então, eu pego isso, né? E também o pastor Carlos, né? O pastor Carlos, eu aprendo com ele o acolhimento, né? O amor, porque o pastor Carlos, ele é o amor em pessoa, né? Aquele jeito dele de você chegar a falar com ele e ele não te deixar falando sozinho, né? Mas ele pode estar até com o horário avançado, mas ele tá ali te ouvindo. Tá inteiro, né? Exatamente. Tá ali te ouvindo, você falar, aquele jeito acolhedor de abraçar, o toque, né? O pastor Carlos é muito do toque, de chegar a tocar em você, de beijar, né? O seu obreiro. Então, isso aí eu aprendi com o pastor Carlos. Então, a gente vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, e daí a gente vai se construindo, né? A gente vai se construindo e vai dando forma a si próprio, a sua própria forma de ser, né? Mas sempre garimpando um pouquinho de cada um. E tem tantos outros pastores, né? Pastor Eliel, que assim, que nos inspira, né? A gente pode até ser injusto, porque não vai conseguir citar todos. Exatamente, né? Mas com certeza. Mas esses que eu citei para você, eles são diretamente pastores meus, né? Marinho Ribeiro, meu primeiro pastor. Pastor Luiz Teixeira, eu fui segundo dirigente do pastor Luiz Teixeira. Mesmo? Fui segundo dirigente dele, né? Foi meu pastor diretamente. Daí pastor Hermes foi meu pastor de campo. Daí pastor Carlos, meu pastor de campo e meu mentor, né? Que me ensina e aquela coisa. Tem a paciência de exatamente, de ouvir a gente, né? Então, a gente vai se construindo através de um jeito de um jeito de outro, né? Que bênção, pastor. A gente vai se Eu acho até muito importante essa palavra, porque às vezes algumas pessoas, elas conseguem ser bem intencionais nessa percepção, né? De enxergar, assim, igual o senhor falou, né? Vou olhar para um pastor Marinho e eu tô vendo isso nele, eu vou absorver. Outros, às vezes, é inconsciente, né? Elas estão convivendo, estão aprendendo, mas elas só vão se dar conta lá na frente. Mas eu acho que tanto quanto, essa palavra do senhor é importante, tanto quanto seja possível, a gente ser intencional. E observar essas virtudes nos pastores. Nós não vamos ser eles, mas o que eles têm de bom pode impactar, né? Tem muitas virtudes, mas dentre elas pode impactar a nossa vida. Você se torna de uma certa forma discípulo dele, né? De certa forma discípulo dele. E daí a gente vai se construindo a si próprio, né? Com certeza. Coisas boas, eu sou assim, pastor Eliel. Coisas boas eu trago para o meu ministério. Tudo quanto é coisa boa. Se eu ver, eu trago para o meu ministério. Eu tiro férias. Uma vez por ano eu tiro férias da igreja. Eu chego, pastor Carlos, preciso de férias. Ele, meu filho, vai. E eu aproveito essas férias. No exército a gente tinha uma linguagem militar que é dar uma peruada. O que é dar uma peruada, né? É ir num lugar, é ir em outro. E daí eu aproveito as férias, eu visito uma igreja, eu vou em outra igreja, né? Para poder exatamente extrair alguma coisa que seja benéfica ao meu ministério e que possa ser aplicada na igreja que eu estou dirigindo, né?
Então, isso é muito bom. Eu faço isso, eu gosto. Eu gosto. muito bom. Eu não sou copiador, né? Mas eu sou imitador. Coisa boa tem que ser imitada, né? Exatamente. Eu busco, eu trago. E de repente a gente aperfeiçoa ou não, né? Faz diferente. Mas esse olhar, eu acho que todo quem vive o ministério precisa ter esse olhar, né? De saber que a gente não sabe tudo, né? Mas precisamos cavocar num lugar, em outro. Aprender coisas boas com gente nova. Exatamente, todos podem ensinar. Né? Sem dúvida. E essa palavra do senhor é muito importante, pastor, né? Porque para algumas pessoas, às vezes até alguns membros da igreja, mas pastor, tira férias, né? Até ouvi uma coisa engraçada de um colega pastor aqui no campo vizinho. E aí alguém disse para ele assim, mas o diabo não tira férias. Eu falei, mas é por isso que a vida dele é um inferno. Exatamente, né? Porque às vezes as pessoas perdem de vista que o pastor é um ser humano, né? Que tem as suas necessidades, que tem as suas carências, enfim. E que esse momento é um momento, não é para que a igreja está trazendo tribulação para ele, mas às vezes só para ele conseguir se reorganizar. E uma visita dessa numa outra igreja até ajuda a perceber, poxa, tem coisa que está acontecendo lá dentro que é comum, não é só comigo, né? Sai daquele microcosmo ali, né? Não, o outro pastor também passa por isso. Eu tô aprendendo coisa nova, mas é muito importante, né? Exatamente. Eu tiro férias todo ano. E são 30 dias. Eu saio na ceia, né? Faço a ceia e volto na outra ceia. Saio na ceia e volto na outra ceia. E daí eu aproveito para essas coisas. E para descansar, tirar um tempo com a família também, né? E daí o que acontece, pastor Eliel? As férias ajudam muito, porque as férias te faz sentir saudades do teu povo, te faz sentir saudades da tua igreja. E daí a gente volta cheio de saudades, renovado, né? Renovado, cheio de vontade de trabalhar, de continuar fazendo a obra de Deus, né? E tem muitos ministérios que às vezes o líder desiste, desanima, perde a empolgação justamente porque não respeitou, né? É o que alguns comentam dizer que é um tempo sabático, né? É um tempo de tirar, sair daquela esteira da vida, daquela correria, simplesmente para restabelecer física, mental, família, porque eu vejo como a família ela precisa te enviar. Porque, querendo ou não, a gente está sendo doado à vida do ministério, mas a família precisa dizer, não vai, a gente está enviando você, porque senão vira uma situação difícil. E o momento de férias é até para dizer, não, esse momento é com vocês, eu quero dedicar com vocês. Exatamente, e daí a gente aproveito minhas filhas, e daí é aquele tempo, né? De ver Netflix, né? Tá junto ali com elas. De passear, eu gosto muito de visitar o interior, ir no Rio. E daí também mostrar as minhas raízes, né? Para minha família, para minhas filhas. Dizer, papai saiu daqui, papai sabe fazer isso, papai sabe andar a cavalo, papai sabe tirar leite. Né? A história maior. Exatamente, papai sabe nadar. Esse daqui é um primo, esse daqui é um conhecido, esse daqui cresceu junto, a gente brincou de carrinho junto. Então vai fazendo com que a tua família conheça também da tua história, né? E as férias a gente consegue fazer essas coisas. Que bênção, pastor. Fica a dica, né, para você que tá achando, não pode tirar férias do ministério, não. É até, às vezes, um sentimento de orgulho, né? O que vai acontecer se eu sair daqui? Mas e se eu morrer? Se eu morrer, a obra tem que continuar, né? Exagero de santidade. Um purismo que não vai existe. Descansar, meu irmão. Vai descansar que vai ser bom para você, para a igreja, para todo mundo. Exatamente, é bom para todos. Para todos. Pastor Oreia, nós estamos falando sobre pastoreio, e eu sei que o pastoreio traz as suas dificuldades, assim, mas tem algumas dificuldades que o senhor poderia trazer hoje para nós aqui como exemplos, assim, desafios, enfim, que surgiram ao longo da caminhada, que marcaram a sua trajetória e que pode ser compartilhados para ajudar outras pessoas hoje? Exatamente, né? Então, eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande, e esse é um desafio a ser vencido em mim mesmo, né? De perder pessoas. De perder pessoas. Então, aquela pessoa está congregando contigo, está caminhando contigo, e de repente, do nada, a pessoa resolve ir para outro canto, né? Então, isso é uma coisa que me deixa bastante angustiado, me deixa sem dormir, e daí vem milhares de perguntas, né? Por quê? Onde você falhou? O que você deixou de atender? Se questionando. Então, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu venho, ao longo desse tempo, trabalhando em mim, né? Trabalhando em mim essa dificuldade, essa dor de
perder pessoas, né? Porque você é pastor, você sabe que o ministério pastoral é assim, né? Nem todos vai caminhar com a gente todo o tempo de vida, né? Alguns, ou o mundo, o amor ao mundo, né, faz com que eles retrocedam, e outros, novas perspectivas e até mesmo projetos de Deus para a vida da própria pessoa, né? Então faz com que ela se desligue de você. Isso para mim é dolorido, tá? Mas eu tenho trabalhado nisso, né? É uma dificuldade a ser vencida, né? E assim, quando você diz assim, um dos maiores desafios, que foi, né? Por exemplo, assim, pastorear na pandemia foi um desafio, né? Verdade. Ficou marcado na minha vida isso aí, o pastoreio na pandemia, porque a igreja estava lotada, estava cheia, e de repente a igreja se esvazia. E daí o povo some. E daí você fica se questionando, mesmo que era pandemia, mas a gente ficava se questionando, e agora? Será que esse povo vai voltar? Como que eu vou cuidar desse povo? Como que eu vou chegar até eles? Será que vão permanecer todo esse tempo sem estar congregando? Né? Então foi um grande desafio, marcou o meu ministério. Eu acho que o ministério de inúmeros pastores, a pandemia foi assim marcante, né? Foi marcante. Então foi um desafio muito grande que ficou marcado na minha vida, pastorear na pandemia. Foi dolorido. Entendi. Pastorear na pandemia. Tanto que chegou ao ponto de um dia eu fazer uma oração para Deus, né? Falei, Senhor, toca no coração do pastor Carlos para ele pedir a igreja para mim. De tanto desafio, peso ali. Exatamente, de tanto que eu estava assim, vivendo aquele momento assim, sem perspectivas, talvez, né? Sempre, porque acostumado com a igreja, eu sempre fui acostumado com a igreja cheia, desde quando comecei a dirigir igreja, as congregações por onde eu passei sempre foram lotadas, cultos cheios, e depois você vive aquilo ali, né? Parece assim, Senhor, o Senhor não está mais no meu ministério. Senhor, o que está acontecendo, né? Mas depois a gente foi entender que era aquele tempo, e ali nós, como pastores, eu acho que a gente foi forjado e melhoramos muito ali. A pandemia me deixou melhor depois como pastor, né? O momento dela foi terrível, né? Terrível. Eu só vou voltar um pouquinho aqui, porque eu achei muito preciosa a sua palavra sobre perder pessoas, né? Eu ouvindo isso, me destaca pelo menos duas coisas. Eu acho que é a experiência do senhor. Olhar e dizer assim, se eu tô me incomodando com isso, significa que tem algo certo em mim, né? Porque eu acho que o pastor que não se incomoda com isso eu acho que tem alguma coisa errada. Porque assim, olhar e ver pessoas indo embora e às vezes não sentir, né? E não lamentar por isso, eu acho que é problemático. O problema também, do outro lado, é alguém que se afeta tanto que parece que quer destruir a vida ministerial dele. Então é um misto de sentimentos. Exatamente. Que pode ser uma tristeza porque a pessoa tá indo embora e que me leva a pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Né, dessa meia-culpa, né? Será que eu... E aí depois de olhar e dizer, não, eu não necessariamente eu não percebo que eu tenha feito nada de errado, mas também ter a capacidade de abençoar aquela pessoa, se tá indo para uma outra igreja, enfim. Porque igual o senhor citou, pode ser que alguém tá desistindo da caminhada, né? Exatamente. Às vezes vem aquele sentimento, será que eu podia ter feito mais e não fiz, né? Podia ter ido atrás. Mas é uma reflexão que precisa ser mediada, né, pelo Espírito, para que não entre em crise aquele pastor, né? Exatamente, é isso que eu tenho trabalhado em mim, não entrar em crise. Porque eu já fiquei semana por alguém que foi embora. Eu já fiquei semana triste, né? E a gente não pode entrar nessa crise, né? Alguns dizem assim, a gente precisa celebrar quem chega e dar tchau para quem vai. Mas não é bem assim. Não é tão simples, né? Não é tão simples assim, né? E daí precisa fazer alguns questionamentos. Por que essa pessoa deixou a igreja local e foi para outra igreja ou foi para outro ministério? O que está acontecendo? É falha pastoral? Né? Se é falha pastoral, aonde está a falha? Então vou me corrigir para que isso não volte a acontecer com outra pessoa, né? Outra pergunta a se fazer: é problema na igreja?
por que essa pessoa está deixando, né, o ministério? É problema na igreja? O que aconteceu? O que fez ela ver que para onde vai é melhor do que onde está, né? Então, também, quando acontecem essas coisas, para quem tem um ministério pastoral, né, é um excelente momento para você olhar onde está dando errado, o motivo em que saiu, por que a pessoa saiu, por que ela foi embora, o que é que frustrou ela, né? Faltou atendimento pastoral, né? Por que foi conflito entre membros, por que eu não consegui mediar esses conflitos a tal ponto de levar o perdão entre um e outro, né? Então essas coisas assim, elas acontecem, é dolorido, mas também aperfeiçoa o ministério pastoral, né? Verdade, te aperfeiçoa se você olhar por esses ângulos, né? Se eu for orgulhoso, eu vou querer dizer, não, a pessoa é problemática mesmo, né? Quis ir embora, mas se eu for alguém realista, eu posso usar aquilo como uma ferramenta, né? Exatamente, uma ferramenta, né? Eu já ouvi muitos pastores dizer, cheguei na igreja, a igreja estava cheia, mas estava tudo bagunçado, botei ordem na casa, ficou só eu e mais minha Botou família. Tanta ordem que né? expulsou gente. Então, eu não entendo isso, entendeu? Não entendo. Porque o pastor precisa agregar, ele é pastor, né? Quando tem 99, né? O que está acontecendo que só está as 99 aqui? Precisa ter as 100, né? Precisa ir em busca, precisa saber, porque pastor, ele junta, pastor nunca espalha. Pastor, ele junta, né? E quem tem um ministério pastoral e, às vezes, né? Me dirigindo lá agora, às vezes você passa por perdas no seu ministério de pessoas, precisa olhar, precisa ver o que é que está acontecendo, onde está a falha, e ter a humildade de se enxergar e dizer, não, mas a falha é minha, é eu que estou falhando, e mudar de direção. Com certeza. Né? Mudar de direção. E por outro lado também, às vezes, não se tornar refém, né? Porque às vezes no intento de tentar agradar pessoas, a gente acaba corrompendo coisa preciosa dentro da gente mesmo, né? É uma linha muito tênue, né? Então, você precisa fazer esse rastreio para saber qual é o motivo. Né? E eu agi certo? Se eu fiz o aconselhamento, agi certo, cheguei à seguinte conclusão, que foi por rebeldia que saiu, porque amou o presente século. Então, aí que eu tenho que trabalhar em mim, que eu sempre digo, né? Que é de descansar, ficar tranquilo. Não, eu fiz o serviço pelo qual eu fui chamado. Eu pastoreei. E a pessoa, né? Mas mesmo assim, né? Ainda carregar consigo a dor, né? Porque é alguém, é uma ovelha, né? E tem uma última coisa que eu também vejo, pastor, que às vezes, como pastores, a gente tem uma síndrome de Cristo, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa saiu, mas eu podia ter feito mais. E aí parece assim que a gente não olha e percebe que tem um limite, nós somos humanos. Né? Que tem coisas que escapam à nossa capacidade. E eu preciso dizer como João Batista, eu não sou o Cristo. Né? Que existem coisas que eu não vou conseguir resolver mesmo, simplesmente porque eu sou um ser humano e que extrapolam a minha capacidade. Né? Talvez é isso que vai te trazer refrigério. Com certeza. Que vai te fazer dormir tranquilo. Com certeza. Né? Sabendo que você fez o que era possível e que tem coisas que é só Cristo. Só Cristo. Né? Para poder fazer, para o Espírito Santo poder mudar mentes, mudar pensamentos, ideias. Né? É só o Espírito do Senhor. O pastor não consegue fazer tudo. Não tem o pastor que consegue segurar todos, né? Isso é importante, até para não ficar parado e dizer, não, eu sou uma pessoa que não sirvo para ser pastor. Não, às vezes você só está vivendo algo que é próprio do pastoreio mesmo. Né? Exatamente. A gente perde. Não queria, mas perde, né? Não queria, mas a gente perde. Nem sempre a gente ganha. Pastor Oreco, eu queria também falar um pouquinho com o senhor aqui a respeito de pregação. Sei que o senhor gosta muito, né, do ministério de pregação. E falando primeiramente sobre pregação, quem são, né, as pessoas que também lhe influenciaram nesse sentido de modelo de pregação, né? Quem são as influências sobre o pastor Oreco nesse sentido? Eu gosto de palavras, sabe? Eu gosto eu acho que a maioria do povo crente é assim, né? Eu gosto de chegar ao culto e na hora da mensagem eu quero ouvir mensagem. Eu quero que Deus fale comigo através da mensagem, né? A palavra precisa me ensinar,
precisa me constranger muitas das vezes, né? Então é a palavra, né? O pastor Carlos é fenomenal, né? Eu digo para ele assim, o pastor Carlos é comida gourmet, né? ele carameliza ali a mensagem, né? Assim, eu gosto muito de ouvir o pastor Carlos. E eu trago, assim, nas minhas mensagens, eu procuro fazer aquilo que ele faz, que é levar para o teu ouvinte a compreensão do que o texto está dizendo, né? Então, o pastor Carlos é referência nisso aí, né? Para mim, né? As minhas referências, Eliel, são pessoas que conviveram comigo. Sim. Né? Pessoas que passaram pelo meu ministério, né? Eu mesclo sempre duas pessoas no meu pastorado, porque foram os pastores que eu tive, né? Pastor Hermes, por exemplo, né? Eu carrego comigo também esse ímpeto, sabe? O grito, o chacoalhar da igreja, né? A intensidade, a força, né? Eu carrego isso comigo no meu ministério. Procuro aplicar também nas minhas mensagens, né? Procuro dar ali a comida caramelizada, né? Mas com aquele toque, entendeu? Vamos comer bastante, né? Aquela coisa. Busco isso também no pastor Hermes, é referência para mim, né? Assim, foram meus pastores, eu não posso falar de quem não foi meu pastor, Sim. né? Pastor Pimentel, por exemplo, né? Uma vez eu ouvi ele pregar para nós, cooperadores, éramos cooperadores, e estávamos na reunião e ele chegou pregando sobre Filipe. Quando eu ouvi o pastor Pimentel pregando sobre Filipe, falei, meu Deus, é esse tipo de mensagem que eu preciso dar para o meu ouvinte, né? Impactou ali. Exatamente, que ele venha entender, né? Pastor Pimentel, extraordinário, né? E entre tantos outros, né? Daí tem os da mídia, né? Que daí a gente gosta de ouvir também, mas para mim executar dentro do meu ministério são estes aí, Entendi, né? pastor. Procuro trazer, né, dentro do meu ministério, na forma de pregar, né? Do jeito de pregar, né? Eu gosto de pregar com música. Então, né? que eu queria entrar nessa questão também, já é uma das minhas perguntas, porque quem já lhe ouviu pregar, claro que não é sempre, mas tem muitas mensagens que até quando pensa no pastor Oreco a gente lembra, né? O pastor Oreco mescla a mensagem, mas também tem momentos intercalados de louvor, né? Geralmente tem um músico ali próximo que lhe ajuda. Quando que surge isso? Duas perguntas aqui. Quando que surge isso? Se sempre existiu ou quando que surgiu? E como é que o senhor enxerga, né, essa metodologia como uma forma de transmitir a mensagem? Seria essas duas perguntas. Então, essa forma de pregar surge da seguinte maneira. Eu gosto de usar o pedestal para pregar. Né? Sempre gostou? Não foi sempre. Mais recente isso. Portanto, antes eu pregava e eu andava demais. Eu caminhava demais no púlpito. Né, no altar. Né? O púlpito é o vidro ali, né? No altar. Caminhava demais. Ao ponto de alguém dizer assim para mim, olha, dá dor no pescoço. Porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ficar, né? Daí eu falei, puxa vida, eu não estou comunicando, né? Não estou comunicando a mensagem. E daí comecei a pregar no pedestal. Então vou colocar o pedestal, que daí eu não me movimento. Sou obrigado a ficar parado. Exatamente, sou obrigado a ficar parado. Portanto, o pregador que prega no pedestal, ele tem que ter alguns cuidados, senão a sua plateia vai dormir, né? Porque o pedestal, quando eu chego para pregar em alguma igreja que não me viu pregar, quando põe-se o pedestal, o crente já olha assim, hoje eu vou dormir no culto, vai né? ficar estático ali, exatamente, né? E daí também, o que acontece? Assim, eu não sou aquele atleta. E às vezes eu canso, né? Tô pregando e eu canso. E daí um dia, pregando em uma determinada igreja, eu cansei e pedi a ajuda dos músicos, né? Falei, me ajuda aí. E o músico me ajudou. E eu falei, agora canta um hino, né? Isso pregando, agora canta um hino. E ele cantou, acho que o Mover do Espírito, alguma coisa assim, né? E eu percebi, Liel, que o povo gostou. Eu percebi que eles gostaram. E daí eu disse para aquela banda, continua comigo. E nasce ali. Daí eu falei, agora eu preciso aprimorar, né?
Daí, como pastor de congregação, pastor de igreja, daí você tem todos os músicos para você, né? À disposição. Exatamente, né? Daí comecei a utilizar os músicos. Comecei a utilizar alguém para cantar. E daí deu certo. E daí deu certo, né? Só que, o que acontece? Quando eu vou em algum lugar, eu tenho que levar o meu tangedor. Entendi. Né? Porque, particular. Exatamente, porque daí a gente já tá naquele entrosamento. Entendi. Entendeu? É o atacante, é o ponta esquerda, é o cara que vai cruzar a bola. É o time. É o time, entendeu? Tem que estar entrosado, né? E daí eu tenho lá uns 2 ou 3 lá, né? Que de vez em quando me acompanham. Mas a gente tá tão, assim, entrosado que eles sabem a hora de entrar, a hora de sair. Que legal. E daí acontece tudo aquilo ali, né? No início eu pensei que poderia sofrer alguma restrição, né? No nosso meio assembleiano de ser, né? Mas, rapaz, você acredita que o povo gosta? Foi bem aceito. Fui bem aceita. As irmãzinhas do coque, pastor, que coisa legal. Interessante, então pastor. se caiu no gosto. E daí, mas foi mais uma forma, assim, de dar uma pausa para recuperar o fôlego e retornar à fala. E daí eu consegui agora pregar e estar descansado, um momento de alterar, um momento de baixar, e os músicos entram. E assim, tem sido legal. Tem sido muito comentado. Que legal, pastor. Então o senhor enxerga como uma ferramenta de apoio. Exatamente. Né? Para mim, uma ferramenta de apoio, né? E para a igreja. E assim, a música, ela é uma mensagem, né? Sem dúvida. E daí os meus músicos que estão comigo, eles, assim, alguns pensam assim, mas vocês ensaiaram antes? Você falou que ia pregar? Porque ele entrou no hino certinho que fala justamente aquilo que você acabou de dizer. E não é. Não é. Não é. Né? E eles vão ali, é tudo pelo Espírito Santo, assim, tudo dirigido pelo Espírito Santo. E a igreja recebe Que legal, a mensagem cantada. Me ajuda muito. Fica aqui a dica para os pregadores. Se sentir cansado, louve. Exatamente. Recupera o fôlego. Recupera o fôlego e vai. Nasceu daí. E daí virou uma forma, virou um modelo para o meu ministério, né? Não consigo pregar mais sem música. Que legal. Esses tempos eu fui pregar numa igreja em Santa Catarina e o pastor de lá disse para mim assim, olha, aqui nós não aceitamos música e nem fundo musical. Não aceitava? Não. E daí foi um martírio, né? Mas deu certo. Deu certo. Mas foi um martírio, que eu estava acostumado, sabe? Falei para ele, pastor, se eu precisava ver eu pregar com os músicos, eu ia ver que coisa linda. Não, aqui os obreiros não aceitam. Tá bom, a gente tem que se reinventar ali para poder... Exatamente, a gente respeita, né? Sim. A gente respeita. Que legal. Pastor Oleco, eu também quero conversar um pouco, porque o senhor é um dos nossos responsáveis, né, como pastor regional, da nossa Regional 4. É algo, por assim dizer, um pouco mais recente, né, na questão ministerial. Certo. Mas de extrema importância. Até porque nós tínhamos o pastor José Lúcio, que fazia esse papel de estar ajudando, dando esse suporte aos dirigentes. E agora, né, nós temos 4 pastores, o senhor faz parte dessa equipe, que são os regionais. Como é que o senhor encarou, né, esse novo desafio? Né? Continua sendo, né, pastor de congregação, mas agora é pastor de pastores também, né, liderando ali. Como é que tem sido esse desafio para o senhor? Exatamente, né? Então, quando o nosso pastor Carlos Eduardo, ele passou esse desafio, né? E a gente recebeu esse desafio, logo pensamos, o que devo fazer? O que vou fazer, né? E é exatamente isso que você disse, Eliel. É ser pastor de pastores. Então, a minha função como regional é pastorear o pastor. Né? Só que daí a gente entra naquela esfera de que os pastores de congregação, alguns até talvez tenham mais experiência do que a gente. E daí como você conciliar isso? Como você pastorear alguém que de repente tenha mais experiência do que você, né? Eis aí o desafio, né? Poder tramitar, poder caminhar nessa esfera de pastorear alguém que de repente tem mais idade que você,
carregas mais experiências do que você, e daí você conseguir, né, fazer com que essa pessoa te enxergue como sendo seu pastor regional e te respeite como seu pastor regional, né? É um desafio, né? Mas tem sido, assim, um aprendizado. Tem sido um aprendizado. E na Regional 4 a gente diz assim, aqui na Regional 4 se faz amigos, né? Então eu parti dessa ideia para que eles me recebam como amigo e alguém que está ali para facilitar, né? Então eu estou ali para facilitar a vida daquele dirigente, né? É claro que nesse período que estamos com as regionais e está funcionando e desafogou o pastor Lúcio, né? Pastor Bastante, Lúcio se né? desafogou, né? Tá louco de faceiro, Deu pastor um ar Lúcio. pra ele, né? E daí estamos trabalhando aí. Assim, tem sido lindo essas regionais. Essas regionais veio da parte de Deus, né? Veio da parte de Deus. Eu já fiz gabinete com pastores da regional, que chegou, me procurou, pastor, está acontecendo isso, pastor, preciso. E daí ele chegou lá com um caderninho, né, com uma caneta, pastor, eu vim aqui tomar conselhos, né? Olha só, então foi muito legal. Você exerce a mentoria também sobre eles, né? Daí aí que também entra a referência, Carlos Eduardo, né? Como Carlos Eduardo agiria diante dessa situação? O que Carlos Eduardo falaria para esse pastor? Como que ele conduziria essa situação, né? E tivemos aquela conversa no gabinete com esse dirigente que me procurou, colocando o que estava acontecendo, como ele devia agir, como caminhar, né? E foi uma mentoria, foi bem bacana, né? Que legal. E ele saiu feliz, saiu alegre, depois procurando, né, dando assistência, e como é que tá lá? Nossa, pastor, tá uma bênção, melhorou. Daí temos os conflitos, né, que às vezes o pastor da congregação, ele não consegue mediar, então ele traz pra gente, né? Temos vivido isso e tem sido bênção. As regionais estão funcionando. Parabéns, pastor Carlos Eduardo, parabéns, pastor Lúcio, né? As regionais têm funcionado. Eu tenho vivido isso como pastor regional, né? Tem funcionado muito bem. E é esse o desafio, né? Pastorear os pastores. Então, de vez em quando eu mando uma mensagem, né? Como que o amigo está precisando de alguma coisa, estou aqui à disposição. Montamos uma banda na nossa congregação para atender as congregações menores, né? Dar o suporte, né? Tá fluindo lindamente. As 4 regionais, né? Tá fluindo lindamente, né? Esses dias tive que assumir uma outra congregação, então estava dirigindo o Jardim das Graças e dirigindo outra congregação. Pastor Lúcio, numa reunião de obreiros, pastor Oreco, o que eu faço lá? Preciso de um pastor urgente lá. Eu falei, eu vou lá. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele, graças a Deus, né? Daí a gente foi lá, mediou, ajeitou as situações e entregamos a congregação para o novo dirigente, redondinho, funcionando. Então, tem sido bênção. Tem sido bênção. Eu acho, pastor Eliel, que as regionais foi uma das melhores coisas que aconteceram aqui no nosso campo, aqui no Guaraituba, agora a DCMI. Eu acho que a criação dessas regionais foi uma das melhores coisas que aconteceu, né? Para poder auxiliar o pastor Carlos, né? Que é muita coisa para ele, né? E daí a gente consegue dar esse suporte. Sem dúvida. E a tendência, né? Hoje tem se falado muito nesses últimos tempos sobre o ministério pastoral ter a característica de ser muito solitário muitas vezes, né? Porque o líder ali, o dirigente, o pastor, às vezes ele não encontra na própria congregação alguém que ele possa partilhar suas dores. E nem sobre a família, porque tem coisa que ele não vai partilhar porque vai sobrecarregar. Então ter, né, esse pastor regional é ter um amigo, né, ter um mentor, como o senhor disse, alguém que vai ajudar a gerir as coisas pessoais dele, no próprio coração, a família, e os desafios lá dos conflitos internos que necessariamente sempre vão surgir. E eu sempre penso assim, que às vezes quando a gente está lidando com pessoas que estão passando por momentos difíceis, elas estão dentro do nevoeiro.
E para quem tá dentro do nevoeiro, parece que não tem muita saída. Quem tá de fora, né, como é o caso do senhor lá, pode olhar e dizer, não, peraí, que tem um caminho aqui, pela própria experiência, né? Exatamente. Então isso como o senhor disse, é uma bênção mesmo, né, que eu acho que vem para ajudar em muitas situações. Eu né? disse, na nossa reunião, tivemos reunião com os pastores da regional, eu disse para eles, eu sou um facilitador. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Me enxerguem como um facilitador, né? E não como um superior. Não, aqui estamos nivelados e eu sou o facilitador. Eu sou aquele que você pode contar comigo para levar alguma coisa, né? Para melhorar o teu pastorado, né? Para diminuir a sua carga, né? Então eu sou o teu facilitador. E a gente criou uma amizade interna ali na Regional 4 entre os pastores, que tem sido lindo, né? Já tomamos chimarrão juntos. Maravilha, maravilha. Né? Tem sido bênção. Que bom. Regional 4, aqui fazemos amizade. Amém. Bênção, pastor Oreco. E falou em chimarrão, pastor Oreco tá falou dentro. Em chimarrão. Vou abrir um parênteses aqui, é uma paixão de sempre? Pois é, né? Chimarrão nasce já desde quando era criança. Né? Então tá. Como diz os gaúchos, desde quando eu era guri, já nasci tomando chimarrão. Que legal, que legal. Pastor Oreco, nosso tempo ele passa rápido demais, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que é extremamente importante. Eu sei que nós estávamos conversando em off aqui sobre essa questão de olhar em retrospectiva a vida, ver tantas coisas que Deus fez ao longo do processo. Certo. Se o senhor tivesse que hoje sentar com o Oreco mais jovem, tem algum conselho que o senhor daria para ele, que hoje, olhando assim em retrospectiva, o senhor acha que valeria a pena? E eu sei que é um conselho que o senhor daria para o Oreco mais jovem, mas para todos aqueles que são jovens obreiros também que podem se beneficiar dessa palavra. Eu diria para o Oreco, estude, aproveite para estudar mais. Eu acho que faltou isso na minha vida, faltou eu estudar mais. Fiz todos os períodos de escola, né? Na minha época era o primário, o primeiro grau, o segundo grau, né? Consegui chegar numa faculdade, né? Mas assim, o que acontece? Eu poderia ter estudado muito mais. Poderia ter me tornado um outro profissional em uma outra área. Poderia ter realizado um sonho de ser um profissional numa área que eu guardo comigo, né? Eu poderia ter feito isso. Eu diria hoje para o Oreco assim, cara, vai fazer o que você quer fazer. Vai estudar. Estude. E se forme naquilo que você quer. Que eu não consegui me formar naquilo que eu queria, né? Hoje, é claro que a gente está vivendo teologia, né? Traz para o ministério pastoral. Mas eu podia ser um profissional secular, formado em alguma outra área. Então, eu acho que faltou isso. Entendi. Seria um incentivo a procurar e usar todos os recursos. Exatamente, faltou isso. Mas estou resolvido quanto a isso. Estou resolvido Mas quanto a isso. Mas se pudesse voltar, eu daria esse conselho. Se conselho. Pudesse voltar, eu faria. E fica para todos esse conselho, né? Fica para todos, né? Você que tem aí 18, 20 anos, né? E quer, sonha com ser profissional em alguma área, se dedique, estude e deixa que o ministério ele vai vir de qualquer jeito. Amém. O ministério vai vir. É o Senhor que dá o ministério, né? Não precisa se preocupar, né? Às vezes eu vejo gente aí com 18 anos se preocupando com o ministério. Não, fica tranquilo, o ministério vem, né? No seu tempo vai. No seu tempo o ministério vem, né? Que benção. Pastor Oreco, para mim foi um privilégio imenso estar contigo, né? Tenho um orgulho de servir contigo nessa nossa jornada na DCMI. É um exemplo para nós de pastoreio, de amor, de carinho, né? Onde eu passo, né? Que o senhor pastoreou, as pessoas sempre têm uma palavra muito preciosa, né? A respeito do seu cuidado pastoral. E, sinceramente, e desejo de coração isso mesmo, que Deus continue lhe abençoando. Abençoando a sua vida, abençoando a sua família, o seu ministério, porque o seu ministério me abençoa, né? Então, eu desejo de coração que Deus continue estendendo as mãos abundantemente sobre a tua vida. Prazer conversar contigo nesse momento. Obrigado, pastor Eliel. Quero dizer que o senhor também é uma referência para nós, né? Até esses dias sentado aí com um homem de uns 70 e tantos anos que nós temos aí no campo, a gente citou o seu nome, né, como obreiro, assim, idôneo, como obreiro de verdade, né? E é uma alegria servir a Deus contigo, compartilhar experiências e também aprender contigo, né? Amém, obrigado pelo carinho. É uma alegria. Obrigado pelo convite, espero que esse bate-papo
sirva aí para ajudar alguém. Amém. E virão outros, quem sabe um chimarrão aqui, porque daí fica mais quentinha a situação. Deus abençoe, pastor Oreco, Deus abençoe seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, gente, eu sempre digo, esse conteúdo é precioso demais para que você mantenha só para você, né? As experiências que foram passadas aqui pelo pastor Oreco são coisas impactantes. Então, compartilhe esse conteúdo, se inscreve nesse canal. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e para muitas outras pessoas. E eu espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e um grande abraço a todos.